Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop CS5. E nesse tutorial de hoje, como vocês já sabem, né, o canal Rami Official é um canal especialista em fazer aulas um pouco fora do normal, né? Aulas, digamos, que nenhum outro canal pensou em fazer, né? Então, esse canal aqui é como se fosse um experimento. As aulas que dão certo, eu vou lá e faço um tutorial. Mas tem horas que as aulas são um pouco longas, né? Então, aí na descrição do vídeo sempre vai ter um pack completo. E a maioria das vezes vai ter todas as imagens que eu usei na aula e as imagens de apresentação, né? E também estará contido nele a aula em texto, né? Por causa que algumas pessoas não têm algum tempo, né, excessivo para poder acompanhar essa aula, né? Então, a maioria eu disponibilizo em texto para a pessoa fazer até onde acha que depois dá para continuar, né? Então, se você é uma dessas pessoas, é só baixar o pack, né? E curtir essa aula também em texto. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Então, como vocês já viram, a aula de hoje ensinarei vocês a fazerem o escudo do Capitão América. Então, vamos dar continuidade à aula. Bom, pessoal, para quem viu a aula passada, eu estou fazendo a mesma coisa, né? Daqui eu fiz com o logotipo do Scarlet, né? Eu fiz já os círculos aqui para agilizar um pouco mais a aula, né? Para não dar tanto trabalho, né? O básico é esse círculo aqui mesmo, mas eu ensinarei vocês a estarem criando ele, né? Primeiramente vocês dão um Ctrl N para podermos abrir um novo documento. Deem um nome qualquer para ele, né? Eu colocarei escudo do Capitão América. Largura vai ser 2600 e altura também. Depois disso, só darem um OK. Apertar Alt e Backspace para pintar ele todo de preto, né? Só colocaria aqui a cor de cinza de plano de fundo para podermos visualizar bem, né? Depois disso, nós pegaremos a ferramenta U, né? Com a tecla U e pegaremos a ferramenta de elipse, né? É a mesma coisa, você posiciona aqui perto das laterais e com o Shift pressionado puxaremos até embaixo. Pode ser do tamanho que nós desejarmos, né? A cor desse primeiro círculo vai ser um vermelho. D51A37. Depois poderemos dar um Ctrl J ou repetir a mesma coisa, né? Mas eu daria um Ctrl J para ficar um pouco mais rápido. E essa segunda cor vai ser um cinza. D2, D2, D2. Essa é a cor padrão, né? Um Ctrl J de novo. Agora será a cor vermelha, né? O mesmo código que é D51A37. D51A37. Essa cor, depois daremos o Ctrl J novamente. E agora será uma cor azul, né? Que é 0072 FF. É só um 0 e 2 F no final. Daremos o Ctrl J novamente e será o mesmo cinza, né? Que é D2, D2, D2.
E pronto, e agora nós só regularemos o tamanho deles, né? Com a ferramenta de mover, vocês desmarquem os outros círculos, né? Depois marcamos a outra caixa, né? E diminuímos também um pouco. Sempre dessa forma, né? Marcamos a visibilidade, selecionamos. Esse círculo é um pouco menor. Depois pegaremos o outro círculo, marcaremos a caixa dele e diminuímos. Esse círculo que eu estou fazendo aqui, esse círculo cinza, na verdade ele não é um círculo, é para ser uma estrela, né? Mas a estrela também é a mesma coisa. Você pega aqui a ferramenta de elipse, seleciona essa forma aqui e vamos aqui nas formas e pegaremos a figura da estrela, né? Poderá ser qualquer uma, mas tem aqui uma que é um pouco melhor, né? Convenhamos que é essa daqui. Pode ser essa estrela aqui. Ela é na cor cinza, né? Que é D2, D2, D2. Ou você pode pegar uma estrela qualquer na internet mesmo. Ok, no básico é isso aqui para fazer o escudo, né? As outras coisas vocês podem estar aprimorando do seu gosto, né? E ficará mais ou menos dessa forma. Depois disso, nós temos que agora dar cor para ele, né? Dar estilo, né? Nós clicamos aqui no primeiro círculo, pegaremos a ferramenta de varinha mágica, né? Primeiro nós desmarcamos todos esses círculos aqui que nós já fizemos, né? Pegaremos a ferramenta de varinha mágica, só para não termos que rasterizar a camada, eu só darei um Ctrl aqui dentro. E com isso nós criaremos uma nova camada e pintaremos ela com a cor branca, só apertando Alt e Backspace. Depois que pintarmos ela com a cor branca, nós vamos em filtro, ruído, adicionar ruído. E no ruído vai ser 150. E marcaremos essas outras caixas aqui, né? Que é de distribuição gaussiana e monocromática. E damos um OK. Colocaremos aqui as cores preto e branco, né? Novamente. Depois vamos em filtro, desfoque, desfoque radial. E esse desfoque na intensidade colocaremos 40. No método vai ser giro mesmo e na qualidade pode ser boa ou máxima. Eu deixarei máxima para ficar uma coisa melhor e damos um OK. Irá demorar um pouco até preencher essa barra, né? Às vezes, quando você já tiver feito isso várias vezes, será mais rápida, né? Como eu comecei a usar esse filtro de radial há poucos dias, né? Então, demorará um pouco. Sua imagem ficará desta maneira. Agora vamos em imagem, ajustes, né, níveis. Mudaremos aqui o modo da cor preta, se eu não me engano, que é essa aqui de 255 para 192. Das cores brancas, né? Como acabamos de perceber e damos um OK. Agora vamos mudar o modo aqui do Blend Mode para escurecer, para pegar a cor de baixo, né? E fazeremos isso progressivamente em todos os círculos, da mesma maneira. Vamos lá.
Depois de termos completado todos esses procedimentos, sua camada ficará desta forma. Depois nós iremos dar agora volume no escudo e dar realismo a ele, né? Porque dessa forma não está tão convincente. Clicamos duas vezes aqui nessa camada do primeiro círculo. Poderemos pôr a sombra projetada, que é o modo de mesclagem sobreexposição de cores, com a cor branca, opacidade 76, o ângulo -4 de esmalte à luz global, distância 5, expansão 0, tamanho 4. E o contorno esse contorno, se eu não me engano, é o cone invertido, né? Mas se não quiser, vocês não precisam aplicar essa sombra projetada, mas o essencial é sombra interna, que o modo de mesclagem é sobreexposição linear com a cor preta, opacidade 90, ângulo 45 com a luz global ativada, distância 5, desfoque 0, tamanho 3. E o contorno vai ser esse aqui mesmo, que é o e o brilho interno, que é subexposição de cores, opacidade 100%, com a cor branca, né? Tamanho 20, desfoque 20, tamanho 10. E a figura do cone. E depois no traçado, que é o tamanho 2, posição interna, que é dentro, né? E o resto deixa tudo normal. Depois disso, é só vocês copiarem o estilo de camada e aplicar em todos, né? Em colar estilo de camada. Depois disso, sua imagem ficará exatamente dessa forma. E agora, e na estrela, algumas informações que eu acabei de passar serão um pouco diferentes, né? É, que nem a sombra projetada, que o modo de mesclagem será divisão, né? Na estrela mudará algumas coisas, né? Mas o básico é isso mesmo. Aí depois disso, iremos adicionar algumas texturas, né, nesta imagem. E lembrando que algumas dessas texturas elas são, digamos, pagas, né? Então, vocês podem estar procurando outras texturas aí no DeviantArt, né, que digamos, que podemos estar utilizando. Mas para quem baixar o pack, essas texturas irão, então, que e vocês já poderão estar utilizando, né? Mas se vocês também quiserem pagar essas texturas, o site está aí na descrição, né? Das texturas que estarei utilizando. Mas lembrando, para quem baixar essas texturas já irão. Então, criem uma nova camada e deem um Ctrl V. E depois nós mudaremos o modo de mesclagem dessa camada para luz indireta. Ficará sobreposto, né, debaixo do escudo. E para que isso aconteça, nós teremos que clicar com o Ctrl neste primeiro círculo, né, e clicar aqui na máscara de camada, né, para o círculo ficar debaixo dela. E depois adicionaremos uma outra textura, né, fazeremos a mesma coisa, criamos uma nova camada e daremos o Ctrl V. E depois vocês poderão pegar a ferramenta da AD Pincel com a cor branca, né, selecionada e aplicar um pouco aqui no centro, né, que este branco será bem essencial para o modo de mesclagem, né, que nós mudaremos ele para subexposição de cores e fazeremos a mesma coisa, né, clicaremos aqui nesse círculo e aplicaremos a máscara de camada, né, para o efeito aparecer só aqui dentro. E depois disso nós criaremos uma nova camada, pegaremos a ferramenta de degradê, né, e fazerão assim, deste modo que está
mostrando aqui no meu degradê. A sequência vai ser preto, branco, preto, branco, preto, branco e assim por diante, né? Vocês tentarão colocar mais ou menos assim no meio, assim, né? Mais ou menos igual na metade com a metade, né? E dará a impressão que tem ondas, né? Formando, que é um bem legal, né? Aí depois só daremos um OK. Vou pegar aqui a cinza novamente, né? Para poder visualizar bem. Pegaremos aqui da parte de cima, fazeremos uma linha reta e soltaremos. Teremos que aumentar a opacidade, né? Senão ficará muito fraca. A cor, se o seu já tiver em 100%, não precisa estar mudando. Mas temos que deixar esta opção aqui marcada de degradê angular. Fazeremos a mesma coisa. Ficará uma espécie de... não sei ao certo, mas como fosse umas hélices, né? Não sei definir bem. Depois disso, fazeremos a mesma coisa com a máscara de vetor, né? A opacidade em 80%. Com a opacidade em 80%. E com o modo de mesclagem dela em sobrepor. Já dá para perceber que tá ficando uma coisa bem legal, né? Daremos um Ctrl J e depois mudaremos o modo de mesclagem dela para subexposição de cores e com a opacidade em 30% e adicionaremos uma máscara de vetor nela, né? Máscara de vetor, revelar todas. Pegaremos a ferramenta de pincel com a cor branca, né? E pintaremos algumas partes que nós queremos estar escondendo, né? Selecionamos a máscara de vetor aqui e apagaremos as partes que queremos que não apareça, né? Que achamos que já está com bastante efeito, né? Podemos estar dizendo, né? Então eu apagarei só essas partes. E depois disso, clicamos aqui com o Ctrl, né? Novamente, criaremos uma nova camada, como sempre, e vamos em Filtro, Acabamento, Nuvens. Ficará desta maneira, já estamos quase terminando nosso efeito, né? Tem que deixar as cores selecionadas aqui com preto e branco, né? Acho que não dará muita diferença. E depois mudaremos a opacidade para 50% e o modo do Blend Mode para luz direta. Ou também pode ser luz indireta. E depois disso aqui nós poderemos dar um Ctrl J nessa camada aqui de baixo, né? Podemos dar um Ctrl J e colocaremos ela aqui em cima de todas, né? Debaixo da camada de nuvens. E vou colar aqui um estilo de camada, que eu acho que é o mais adequado. Só terão que ativar o degradê, que o degradê é esse aqui, modo de mesclagem e multiplicação. Opacidade 100%, marque a opção de reverter, estilo radial, ângulo 90 e as cores, como vocês podem ver, é um cinza e um branco, né? É cinza e branco e depois é só reverter as cores para ficar mais legal, né? Que só vai ficar escuro nas bordas e no centro ficará claro. Depois disso daremos um OK, poderemos apertar nessa setinha aqui para diminuir, né? E depois tem uma coisa que é bem legal, né? Que só demorará um pouco mais para estar se fazendo ela, né?
vocês terão que dar um Ctrl J em todas as camadas, né? Dar um Ctrl J em todas, só não podem se perder, né? Depois que vocês derem Ctrl J em todas essas camadas aqui, só teremos que remover a saturação delas, né? Mas para isso teremos que duplicar elas, que nem estamos fazendo aqui, e depois dar um Ctrl E para poder juntar todas essas cópias, né? Eu acho que eu não me perdi. Agora é só nós clicar em todas essas cópias que acabamos de fazer. E agora dá um Ctrl E para podermos juntar todas elas. A camada vermelha nós não precisamos estar juntando, né? Que ela faz parte do efeito. Daremos um Ctrl E, irá mesclar todas elas. Só esperamos um pouco. E depois ficará tudo em uma só camada, né? Como podemos ver aqui. E selecionaremos com Ctrl em cima dela. E vamos em camada, não, imagens, ajustes, remover saturação, se eu não me engano, né? Ficará assim com tom de cinza, né? E mudaremos a opacidade dela para 50%. Diminuiremos a opacidade para 50%. Poderemos clicar aqui com o botão com o Ctrl em cima e apertar Ctrl Shift I para inverter a seleção e apertaremos Delete para tirar essa massa escura que estava em volta, né? E depois disso mudaremos o modo de mesclagem dela para luz indireta. Ou pode ser luz direta, né? Aí vocês escolhem o tom que querem, né? E como vocês poderem perceberam, né? O processo é bem simples, né? Bastante simples, digamos. E usamos apenas filtros básicos e texturas, né? O segredo está no Blend Mode para criar efeitos de luz necessários para deixar a cena mais realistas. E convenhamos que o escuro ficou bem parecido com o real, né? E quando você baixarem, estará vindo com este aqui, né? Com o que eu fiz primeiro, né? Este aqui foi só para uma aula um pouco mais rápida, né? E lembrando que tudo pode ser, digamos, mudado, né? Não precisa ser só desta forma, né? Eu acho que esse aqui que nós acabamos de fazer ficou melhor, né? Então eu enviarei os dois, né? Então ficaremos por aqui. Mais aulas como essa vocês podem encontrar nos nossos dois canais. Próximo do domingo também tem outra aula inovadora, né? Que eu já estou planejando. Então, se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Deem dicas, né, nos comentários para nós podermos estar inovando cada vez e cada vez mais. Deem seu voto positivo na aula, né? Se gostaram, né? Comentem dando sugestões e opiniões sobre o canal, se ele deve melhorar, né? Dando dicas que vocês queiram que eu faça uma outra aula, né? E por enquanto é só, pessoal, divulguem essa aula no Facebook, Twitter, Google Plus, né? Em todos os meios de mecanismo, né? Que está disponível para nós. Então dê um apoio para o canal Hamilton Sheldon crescer cada vez mais e ficaremos por aqui. Até a próxima videoaula de Photoshop CS5
com mais um tutorial bastante inovador e nos encontramos lá. Tchau, tchau, pessoal! Obrigado, pessoal, por ter assistido mais uma videoaula de Photoshop CS5 do canal Hammer of Shadows. Agora eu queria que, por favor, vocês me seguissem no Twitter, me adicionassem no Facebook, vissem meu canal no YouTube e se inscrevessem nele. Agora, para aprimorar mais os seus conhecimentos em relação a Photoshop, clique nesta outra miniatura dessa minha videoaula, aí no canto direito da tela, para aprimorar mais os seus conhecimentos. Agora, se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aí no final do vídeo. Deem o seu voto positivo ou negativo, né, se gostou da videoaula. E ficamos por aqui. Tchau, pessoal!